É isso, gente. Ó, programa interessante para o fim de semana, né? E a gente está na Semana Nacional do Trânsito. Nesse período, os órgãos e as entidades do Sistema Nacional de Trânsito realizam ações de conscientização sobre educação, fiscalização e mobilidade. E essas são iniciativas importantes, já que o trânsito no Brasil é um dos mais letais do mundo. Segundo o Ministério da Saúde, em 2021, 33.813 pessoas morreram por conta de acidentes de trânsito no país. E tem ainda os casos em que os envolvidos nos acidentes não vão a óbito, mas ficam feridos. Convidei o ortopedista Caio Zamboni para conversar comigo sobre esse assunto. Ele está conectado aqui com a gente, vai bater esse papo super interessante, vai fazer esse alerta, inclusive, para quem nos acompanha. Doutor, bom dia, seja muito bem-vindo. Muito bom dia, obrigado pelo convite. Se eu puder colaborar, sempre às ordens. Muito bom recebê-lo, doutor. A Semana Nacional do Trânsito teve neste ano o seguinte tema, né? Somos todos responsáveis por um trânsito melhor. O senhor concorda com isso? Eu concordo em todos os aspectos com isso. Quando nós pensamos no conceito de trânsito, de verdade nós estamos pensando não só no condutor de um veículo, carro, moto, mas também no pedestre, no ciclista. E nós não estamos numa disputa, isso não é uma competição para ver quem chega primeiro ou quem passa primeiro na frente. Todos nós somos responsáveis pelo bom convívio, pelo convívio harmonioso e pela redução dos acidentes, machucados, óbitos, etc. Nossos números são muito ruins de trânsito. Como você mesmo disse, aí nós estamos falando de milhares de acidentes, milhares de vítimas, algumas infelizmente fatais, e isso é responsabilidade de todos nós para que nós consigamos reverter essa situação. De todos nós, né, doutor? Acho que é importante a gente reforçar isso, né? Todo mundo no trânsito tem um papel importante e tem as suas responsabilidades também. Tem uma máxima que eu acho que é muito errada, que o menor tem que respeitar o maior. Não é bem assim, né? Todo mundo tem que se respeitar. Hoje, as principais vítimas de acidentes de trânsito, as principais lesões acontecem ainda com os motociclistas. Como está essa realidade nesse momento? Nós temos dois grandes grupos de pessoas que se machucam bastante. É lógico que todo mundo que se envolve num eventual acidente tem chance de se machucar. Então, desde um motorista de ônibus, um motorista de caminhão, pode ter uma colisão frontal, quanto um outro veículo de igual massa, ou seja, tão grande quanto, e muitas vítimas podem acontecer, mas numericamente, estatisticamente, nós estamos falando de dois grandes grupos principais. Os motociclistas, que realmente são vítimas de acidente numericamente muito importantes e são vítimas graves de acidentes, porque o acidente de moto, você tem o próprio corpo como para-choque. E também os atropelamentos. Atropelamentos sejam em vias, em rodovias, na cidade, na calçada. O respeito ele precisa ser mútuo. Então, existem, lógico, algumas dicas, depois nós podemos entrar nessa seara, sobre como minimizar as chances de acidentes com atropelamento, mas, de verdade, os grandes grupos hoje não são só os motociclistas, mas também os pedestres. Hoje em dia está todo mundo competindo ali por espaços, inclusive os ciclistas, né, doutor? Acho que está muito comum as pessoas usarem a bicicleta para se locomover. Alguns encaram isso como exercício, outros porque nas grandes cidades, em muitos casos, é mais rápido, né? Também é um risco, né? Muito, muito perigoso. Então, são motoristas de carro, motoristas de ônibus que passam muito perto do ciclista. O Código Nacional de Trânsito ele é muito claro, nós precisamos respeitar uma distância de segurança aí de 1,5 m. Isso muito poucas vezes é respeitado. O ciclista ele tem que ser protegido pelo motorista e não atacado. Então, muitas vezes a gente percebe, a gente vê isso daí acontecendo, um carro fecha um ciclista, tira a fina do ciclista, não pode. Não pode, nós precisamos conviver em harmonia. A pista está lá para todos nós somos usuários e todos nós vamos nos beneficiar com esse convívio harmônico. Muitas vezes o motorista faz isso até de propósito, sem pensar nas consequências, nas possíveis consequências. O senhor mencionou aí algumas dicas, quero ouvir o senhor falar sobre isso. Então, para evitar os atropelamentos, algumas situações são bastante importantes. Lembrar de atravessar sempre na faixa de pedestre. Se você tiver o auxílio de um semáforo perto, também é bom você fazer uso disso, nada de atravessar longe das esquinas, sempre em locais iluminados, faça ser visto. Então, de dia, use uma roupa escura, de noite, use uma roupa clara, para que o motorista do carro tenha mais facilidade em te enxergar. Se você precisar transitar em algum momento numa pista, que faça isso no sentido contrário, para que você possa ver o motorista e vice-versa. Evite finais de subida onde você precisa atravessar, lugares escuros,
Então, a grande dica é respeite as leis de trânsito, atravesse na faixa, seja visto, tenha paciência. Se precisar cruzar a pista, faça isso numa perpendicular, ou seja, na menor distância possível para diminuir o tempo de exposição. Transitando junto com crianças, sempre é importante segurar firme na mão da criança para evitar que a criança saia correndo, tropece e caia. Não corra nas pistas, nas ruas, porque você passar correndo, às vezes tropeça e acaba dando mais problema do que se tivesse passado com calma, devagar e de uma maneira segura. E sempre que possível, utilizar uma passarela para cruzar, especialmente as rodovias. Certo, doutor. Agora, isso que eu vou falar cabe para todo mundo, né? Pedestre, ciclista, motociclista, o motorista do carro, do caminhão, todo mundo deve adotar aquela postura defensiva no trânsito, né? Isso vai evitar as lesões. Fala um pouco para a gente sobre as principais lesões que acontecem quando a gente fala sobre acidente de trânsito. Então, falando no acidente de trânsito, a gente acaba dividindo estatisticamente quais são as mais frequentes nos acidentes de automóvel e aqueles de moto. São diferentes. No automóvel, você é arremessado e tem uma frenagem brusca, uma diminuição abrupta da direção, da velocidade, especialmente contra um anteparo fixo. E isso pode lesar abdômen, tórax e a própria cabeça, especialmente nas pessoas que estão nos condutores que não usam cinto de segurança, seja no banco da frente ou no banco de trás. Já o acidente motociclístico, você tem os membros inferiores os mais acometidos, mas também a região do tórax, porque não tem nenhum tipo de segurança. Você, numa diminuição abrupta ou numa colisão, acaba sendo arremessado, como se for um projétil mesmo. E outra lembrança importante aqui é que as crianças elas são bastante machucadas quando não estão em dispositivos pediátricos. Existem aí os bebê conforto, cadeirinhas de transporte, elevadores de assento, isso precisa ser utilizado. Nunca, nunca, nunca uma criança deve transitar no colo de um adulto sem uma proteção. Porque a partir do momento que você tem um acidente, essa criança ela é literalmente arremessada, ela se torna, na velocidade do automóvel, ela se torna um verdadeiro projétil. A criança quebra o para-brisa do carro, ela é arremessada para fora do veículo, ela pode se chocar contra outros ocupantes do veículo, machucando a si mesmo e aos outros. Então, medidas de segurança são cabíveis a todos e acidentes e as lesões, elas variam de acordo com o meio de transporte, mas elas são graves em todas as situações. E uma coisa interessante que sempre a gente acaba lembrando, nos atropelamentos, por incrível que pareça, o atropelamento por carro, o para-choque do veículo pega na perna. Então é muito comum a gente ver essas imagens que aparecem na internet, a pessoa sendo arremessada e ela voa por sobre o carro ou em alguma direção. No acidente de moto, no atropelamento por moto, o centro de massa do motociclista vai direto na região do corpo da pessoa que está sendo atropelada. E isso, por muitas vezes, acaba sendo um acidente ou um atropelamento com pacientes mais graves até para a gente. Então, atropelamento por moto é tão grave quanto ou até pior do que o atropelamento por carro. Com certeza. Tá feito o alerta, doutor. Acho que a palavra aqui é responsabilidade. Tudo isso vale, inclusive, para aquelas viagens curtas, né? Às vezes a pessoa vai pertinho, aí não coloca o cinto, não coloca a criança na cadeirinha. Em qualquer lugar a gente está sob risco, a gente precisa se proteger. Doutor, obrigado, viu? Até a próxima. Abraço. Até logo, um abraço. Foi um prazer. Prazer. Tchau, tchau.